Encontramos em Torre de Moncorvo, importante concelho transmontano, mais precisamente na sede do concelho, debruçado sobre o extenso e fértil Vale da Vilariça, aqui numa encosta da Serra de Reboredo. E estamos mais precisamente num espaço museológico que surgiu muito recentemente, o Museu do Castelo, inaugurado em 2021. Um espaço relevante quando falamos da memória, também da identidade e, claro, da história de Torre de Moncorvo. Um espaço que resulta de uma aturada investigação em torno de muitos documentos, alguns dos quais se encontram no Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo, mas também muito alicerçado este conhecimento desta antiga fortificação nas intervenções arqueológicas que tiveram lugar durante os últimos anos e que permitiram colocar à vista um grande conjunto de antigos muros, alicerces de muralhas, de antigas torres. Escavações que também trouxeram à luz do dia um relevante espólio, peças cerâmicas, metálicas, vidros, moedas, ossos, e que nos retratam uma vivência e uma intensa ocupação deste lugar entre os finais do século XIII e o século XVIII, deste lugar, do castelo. Mas a história de Torre de Moncorvo é muito antiga e este é por isso também um espaço privilegiado para a conhecer. As referências mais antigas que temos ao povoado datam de 1258, quando o rei Afonso III manda fazer as suas inquirições. Nessa altura, o nome do lugar não era muito diferente do atual. Era a Torre de Mendo Corvo. E é em torno dessa torre senhorial, que não se encontrava exatamente neste espaço, mas nas proximidades, é em torno dessa torre que se vai desenvolvendo um pequeno aglomerado, já com a sua igreja. Mas, em boa verdade, a cabeça do território não se encontrava aqui, mas sim lá embaixo, no Vale da Vilariça. É aí que começa a nossa história. O Vale da Vilariça é um dos lugares, um dos espaços mais férteis do nosso país. É famoso pela qualidade e abundância da sua produção agrícola. É até muitas vezes designado como o Vale do Nilo português, uma área onde corre o rio Sabor. Mas para estas características contribuem diversos fatores. Desde logo, estamos aqui perante um microclima mediterrâneo, altas temperaturas no verão, uma temperatura amena no inverno. Mas a isto soma-se também um fenómeno hidrológico que caracterizou esta área durante milhares de anos. Na época das cheias, as águas do Sabor e também as da Ribeira da Vilariça, ao contactarem com o Rio Douro, também ele com grande caudal, acabavam por sofrer um refluxo. Voltavam para trás, contribuindo não só para alagar mais estas plataformas, mas também para depositar os sedimentos, estas plataformas de aluvião, tornando-as muito mais férteis. E, obviamente, estas características de fertilidade não passaram despercebidas ao longo dos tempos aos nossos antepassados. E, na Idade Média, nos primeiros tempos da nacionalidade portuguesa, aqui embaixo, no vale, neste pequeno cabeço mesmo debruçado sobre o Sabor, desenvolvia-se um importante povoado, Santa Cruz de Vilariça. É hoje conhecido como a Vila Velha. Trata-se de um arqueossítio, um sítio arqueológico com imenso potencial, um espaço que mereceria uma cuidada investigação arqueológica. Um povoado amuralhado, cuja importância é mesmo reconhecida nos inícios do século XIII pelo rei Dom Sancho II, que lhe dá carta foral em 1225. Contudo, 60 anos depois, reinava já Dom Dinis, as preocupações defensivas das fronteiras do reino levam
o rei a ditar que a cabeça deste vasto território, Santa Cruz de Vilariça, fosse transferido para um espaço mais estratégico, com um outro potencial defensivo, incrementando também o povoamento que o rei desejava aqui entre o Sabor e o Rio Douro. E então, o povoado, a cabeça destas terras, irá passar uma cota superior para Torre de Mendo do Corvo. Está na hora de regressarmos à Torre de Moncorvo. Com efeito, o Vale da Vilariça era um espaço demasiado aberto, demasiado exposto, difícil de defender, nomeadamente no contexto desta política que o rei Dom Dinis está a desenvolver, de defesa das nossas fronteiras, de procurar também incrementar o povoamento desta região. E por isso, mais do que o vale, é aqui, na encosta, que a povoação de Torre de Mendo do Corvo surge como uma alternativa para passar a ser a cabeça deste território. Algo que se irá concretizar de um modo evidente a partir de 1285, é mesmo atribuído foral à Torre de Mendo do Corvo. Mas, curiosamente, ou sintomaticamente, uma vez mais, tendo em conta as necessidades defensivas, as características estratégicas que se pretendem para esta cabeça desta terra, de algum modo nasce aquilo que é hoje o Conselho de Torre de Moncorvo. Sintomaticamente dizia: este povoado não se vai estruturar agora em torno dessa velha torre senhorial. Vai ser escolhido um cabeço nas suas proximidades, um cabeço que permite uma maior acuidade defensiva. Vai começar então a ser edificado uma cerca. Nos finais do século XIII, sabemos, graças à arqueologia, que era uma estrutura em xisto, mas muito rapidamente, ainda nos finais desse século XIII, inícios do século XIV, os muros começarão a ser erguidos em granito. A questão das fortificações, das sucessivas fases de edificação e de engrandecimento do castelo vão se acentuar durante as décadas seguintes. Essas sucessivas fases de ampliação, de reforço das muralhas de Torre de Moncorvo, do seu castelo, obviamente conhecem momentos de maior desenvolvimento em períodos conturbados, de conflito, como, por exemplo, o caso das guerras fernandinas, que ocorrem a partir do final da década de 60 do século XIV e vão terminar em 1382. Torre de Moncorvo vai ter que resistir a uma importante incursão castelhana. As muralhas resistem, apesar de os castelhanos saquearem os arrabaldes, a zona envolvente, levarem os gados. Mas isso faz com que o monarca, Dom Fernando, perceba que, desta vez, a povoação resistiu, mas era importante reforçar o seu castelo. Nessa altura, ele manda edificar 8 cubos. Quando estamos a falar de cubos, estamos a falar de torres, de contrafortagem da muralha. Mas também uma época em que muitas das portas do castelo, associadas a essas torres, são também reforçadas ou mesmo edificadas. Esta porta por onde estamos a entrar, no bairro do Castelo, está datada exatamente dessa época, dos séculos XIII, século
XIV, uma porta definida por este belíssimo arco, sobre o qual, no século XVII, foi erguida uma capela. E da devoção a essa capela fica o atual nome da porta, a Porta de Nossa Senhora dos Remédios. Nos finais desse século XIV e após a morte do rei Dom Fernando, há uma grande crise dinástica que nos leva a uma famosa crise de 1383-85, que envolve uma guerra civil e uma guerra com os castelhanos. Uma crise que levará ao poder um mestre da vez, o rei Dom João I. E neste contexto, a posição estratégica militar de Torre Moncorvo é reforçada. Aliás, logo no ano seguinte, em 1386, Dom João I desenvolve importantes manobras militares aqui na base de Torre Moncorvo, no Vale da Vilariça. É uma forma de mostrar o seu poder aqui, junto à fronteira, de tentar dissuadir os castelhanos de novas incursões, novas invasões. E é nesse contexto que, e a arqueologia permitiu revelar isso através das estruturas que colocou hoje à luz do dia, o castelo vai sofrer novas intervenções arquitetónicas. Para isso, o rei Dom João I lança um imposto em números de dias de trabalho, um imposto lançado não só às gentes de Torre Moncorvo, mas também de muitas outras localidades nas redondezas, que vão, por isso, contribuir com o seu trabalho para levantar estas novas estruturas. Particularmente na zona de Alcáçova, o sítio onde habita a zona residencial do alcaide, mas também onde se concentram as armas, os mantimentos. Surgem nessa altura novas torres, novos muros, e, de algum modo, vai emergindo e consolidando-se esta área da fortificação como, propriamente dito, o castelo. O castelo que, por isso, emerge entre as muralhas que cintam o povoado. Aquela área que hoje, sintomaticamente, é designada como o bairro do Castelo. Entretanto, durante os séculos seguintes, embora não voltemos a ter grandes intervenções como tivemos no século XIV, a fortificação continuará a registrar intervenções, adaptações, quanto mais não seja, tendo em conta o desenvolvimento das próprias técnicas militares e das armas. Por exemplo, e isso é bem visível aqui no Museu do Castelo, as antigas estruturas utilizadas pelos besteiros para lançar as suas setas começam agora a ser alargadas posteriormente, porque entretanto surgem as armas de fogo. E por isso aqui é bem evidente essa passagem do mundo dos besteiros para as bombardas e para o crescente papel dos artilheiros. Depois de toda essa grande dinâmica medieval, a partir do século XV, ao longo do século XVI, até meados do século XVII, o castelo de Torre de Moncorvo vai perder muita da sua importância estratégica e militar. E isto decorre do facto de entrarmos num longo período de paz com Espanha. Aliás, parte desse período coincide mesmo com a época da União Dinástica, entre 1580 e 1640. E por isso, de facto, esta serventia militar já não é tão evidente. E por isso iremos assistir, durante este período, a um certo declínio do castelo. Alguns espaços terão mesmo entrado em ruína. Mas, se isso acontecia aqui à fortificação, o mesmo não acontecia à povoação. Esta é uma época de grande desenvolvimento de Torre de Moncorvo.
adensa-se a sua importância mercantil, cresce do ponto de vista demográfico, do ponto de vista urbano, associado até a importantes produções, como é o caso do cânhamo, a intensa produção do cânhamo em Torre de Moncorvo, nesta época, quase que podemos falar de uma produção proto-industrial. E por isso, a vila cresce muito. E é nessa época que, e porque a fortificação não tem já o mesmo papel militar, é nessa época que nós começamos a assistir a um encostar das casas do lado de fora da muralha, exatamente aos muros. Serve-nos de exemplo aqui a Rua dos Sapateiros e particularmente esta estrutura onde nos encontramos. É a loja interativa de turismo. Pois bem, durante os trabalhos que levaram ao aparecimento deste espaço municipal, foram detectados vestígios da muralha, das estruturas junto à muralha e, claro, o próprio edifício está encostado aos antigos muros da fortificação. Embora sem a importância estratégica e militar que tivera na Idade Média, a fortificação de Torre de Moncorvo volta a ter algum protagonismo a partir desses meados do século XVII, quando temos a Guerra da Restauração da Independência, após 1640. Uma importância que se irá manter no século seguinte. No século XVIII, sabemos que aqui no Castelo de Torre de Moncorvo ainda havia um capitão-mor e guarnição. Século XVIII, em que temos a Guerra dos 7 Anos contra a Espanha e a povoação e o castelo são mesmo tomados pelos espanhóis. Dessa época, deixam-nos curiosos desenhos que, agora, no Museu do Castelo, permitiu reconstituir em maquete qual seria o aspecto da fortificação nesse século XVIII. Mas, a partir daí, definitivamente, o castelo deixa de ter serventia militar. As suas estruturas, contudo, se iam mantendo até aos inícios do século XIX. Mas, se o castelo perdia a sua importância, o mesmo não se pode dizer da vila, que desde os inícios do século XVI denota um grande dinamismo, de que é um bom exemplo a construção da sua ampla igreja matriz. Ou aqui, na zona antiga, na zona medieval, na zona do castelo cercado pelas velhas muralhas, continua a ter um grande protagonismo. Aqui também vai surgir, nesses inícios do século XVI, a Igreja da Misericórdia, que hoje nos abriga também um interessantíssimo museu de arte sacra, com muito do espólio, não só da Misericórdia, mas também da matriz de Torre de Moncorvo. Mas não é só a Misericórdia que nessa época se instala nesta zona delimitada pelas velhas muralhas da fortificação. Outras instituições e serviços relevantes aqui aparecem, como é o caso da Casa da Roda. Também ela objeto de uma musealização recente que vale a pena visitar. No início do século XIX, após as invasões francesas, e muito por causa delas, as autoridades faziam um estudo sobre o aproveitamento militar e estratégico aqui de Torre Moncorvo. Mas a conclusão será que não vale a pena investir na fortificação. A partir daí, sim, definitivamente, o castelo vai desaparecer. É a própria autarquia que, a partir de 1820, começa a proceder ao desmonte
das muralhas, dos velhos muros, reaproveitando as pedras para outras construções. Contra isso, levantam-se na época algumas vozes, nomeadamente da cultura portuguesa, com destaque para Alexandre Herculano, mas de nada adianta. Aliás, vamos assistir não só à desmontagem do castelo, como também ao aterro das estruturas. Dessa forma, cria-se aqui, ligando o velho bairro medieval à zona nova e exterior dos muros, cria-se aqui um terraço elevado, como que uma acrópole no alto da qual vão ser erguidos importantes edifícios. Em 1869, o novo edifício dos Passos do Conselho e ao lado o posto telegráfico, depois também há de ser teatro, cinema, os Correios. Entretanto, e já nos finais do século XIX e durante a primeira metade do século XX, Torre de Moncorvo vai ser também palco de importantes transformações sociais, económicas, que não deixam de se refletir também no seu urbanismo. O comboio, a linha de sabor, chega a Torre de Moncorvo em 1911 e aqui permanecerá até 1988 e será um importante fator do desenvolvimento da região, como depois também a exploração do ferro. As famosas jazidas de ferro de Moncorvo, nomeadamente aqui da Serra de Reboredo. É toda uma relevante história que encontra nos dias de hoje aqui na vila um espaço privilegiado, onde nos é narrado, que é o núcleo museológico da fotografia, onde estão documentadas muitas dessas transformações e desse processo ligado à industrialização, ao qual Torre de Moncorvo fica também associado. Um outro espaço que nos conta essa história é o Museu do Ferro. Ora, transformações que, mesmo estando em ruínas ou aterradas, o castelo, o velho castelo, continuava a ser testemunha destas transformações. Um castelo que, já no nosso século XXI, voltaria a ver a luz do dia. Estruturas postas a descoberto pelos arqueólogos e que, afinal, deram origem, mesmo sob os nossos pés, ao Museu do Castelo. É de facto uma longa e relevante história esta, a de Torre de Moncorvo e a do seu castelo. Mesmo quando, como acabamos de ver, ele é sacrificado no século XIX e XX para criar novos espaços urbanos. Mas o corolário da história desta fortificação é hoje este museu. Numa época em que cada vez mais entendemos que o património, a memória, é fundamental para a qualidade de vida das comunidades, mas também um importante ativo quando falamos, por exemplo, na promoção turística, o Museu do Castelo. É, de facto, um espaço a ter em conta. Até porque nos guarda e nos conta muitas outras histórias, como, por exemplo, a da relevante presença da comunidade judaica aqui em Torre de Moncorvo ao longo dos séculos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e um dos próximos, já muito próximos, episódios dos Caminhos da História.